assim. Pronto. Olá pessoal, tudo bem? Vou esperar vocês chegarem para começar a live hoje. Pegar sua arma. Ok, mamãe, obrigada. Oi, Caroline. Caroline tá sempre vindo cedo nas lives. A Caroline Magalhães tá sempre vindo primeiro, ela tá esperta. Oi, Sueli. Boa tarde, gente. Boa tarde. Bom, hoje eu tô aqui pra mais uma live. Vou ver se vocês ainda não enjoaram de mim, ainda não enjoaram da minha cara aqui nesse grupo ou nessa página hoje. Tá na página? Na página, nessa página. Obrigada, mamãe. Vou esperar um pouquinho pra vocês chegarem pra eu começar, mas enquanto isso eu vou introduzindo o tema. Hoje nós vamos continuar essa sequência das lives sobre mitos e verdades que nós estávamos fazendo desde o começo, desde o finalzinho da semana passada, quinta-feira, se eu não me engano. E o tema de hoje são dois temas muito interessantes, dois temas muito legais, como todos têm sido, que é: a raiz faz fotossíntese? Por que a gente usa o vaso transparente? É por conta da fotossíntese? E também, se usar inseticida no vaso enquanto você está adubando com fertiliza, vai tirar o efeito do fertiliza? Esses são os temas da live de hoje. Vocês estão chegando? Oi, Thaís. Oi, Lilian. Oi, Elizabeth. Oi, Rosilei. Oi, Marlise. Tudo bem com vocês, gente? Oi, Regi. Fiquei sabendo que a Lilica avançou na Marlise. Foi. Tá tudo bem, né, Marlise? Marlise, desculpa, a Lilica tá ficando muito velhinha e ela tá completamente maluca. Ela tá doida. Oi, Ivone, Carla. Gente, eu acho que já tem uma quantidade legal de pessoas pra gente fazer essa live. E eu vou introduzir já a primeira pergunta, o primeiro mito ou verdade de hoje. E eu quero que vocês respondam aí nos comentários. Como sempre, todas as fontes que eu utilizei para fazer essa pesquisa, para passar essas informações para vocês, elas estão todas na legenda dessa live. Se você quiser ir olhar por você mesmo, conferir, aprender mais, pode clicar, tá tudo lá. Bom, eu precisava mesmo para vocês. Sintonia mesmo, Sueli. Bom, vou introduzir a primeira pergunta de hoje. O primeiro mito ou verdade, eu quero que vocês aí nos comentários me falem o que vocês acham. Como sempre, a minha colinha tá aqui do meu lado, o meu computador, com o arquivo que eu tô fazendo. A primeira pergunta é: a gente usa o vaso transparente porque a raiz faz fotossíntese? Lancei a pergunta: isso é um mito ou isso é uma verdade? A gente usa o vaso transparente porque a raiz faz fotossíntese. Deixa eu colocar essa câmera aqui mais pra cá. Acho que assim fica melhor, né? Não, assim eu não consigo. O que vocês acham, gente? Esse será que é o motivo que a gente usa o vaso transparente? Ou será que é outro? Vamos ver o que vocês acham aí. Tem um delayzinho, né? Tem uma demora entre o que vocês me falam e o que eu vejo, né? A hora que eu vejo demora um pouquinho. Oi, Caio Miguel. Oi, Lurdinha. Oi, Dirce. Boa tarde. Oi, Daniela. Oi, Valquíria. Sim, verdade. Sim, é verdade. Verdade, pelo menos com as Phalaenopsis. Verdade. Certo, certo. Vamos ver, vou esperar mais um pouquinho. Mais respostas, o que vocês acham? Vamos ver. Boa tarde, Vânia. Boa tarde. Bom, todo mundo aqui nos comentários está dizendo verdade, que não é um mito. Só que, gente, eu fico muito triste de falar que não é. Não é. Nem para asfal, nem... quer dizer, é uma verdade em um caso extremamente específico e eu vou explicar isso para vocês hoje. O motivo que nós usamos o vaso transparente não é por conta da fotossíntese das raízes. Eu vou explicar isso para vocês hoje.
Lembrando que, gente, não tem problema se você respondeu que é verdade. Claro, a raiz pode fazer... Eu achava que era. Não é, não é. Assim, em alguns casos específicos pode ser, mas a função principal da raiz dificilmente será essa. E o motivo que a gente usa o vaso transparente não é a fotossíntese das raízes. Vou explicar para vocês agora. Bom, vou explicar para vocês primeiro um pouquinho sobre as raízes em si. Hoje eu consigo deixar aqui no meu colo. As raízes têm duas funções principais em qualquer planta. Elas servem ou para fixar a planta no solo ou no substrato em que ela se encontra, no caso das epífitas, amarrar elas nas árvores, e também para absorção de água e nutrientes. Essas são as duas principais funções das raízes, a função essencial da raiz e o que ela vai dedicar 99,9% da sua energia para fazer. A origem da raiz é na radícula do embrião. Para quem assistiu aquela minha live que eu falei também na live passada sobre sementes de orquídeas, sobre reprodução das orquídeas, que eu fertilizei uma catleia, eu expliquei o que é a radícula. A radícula é uma parte da sementinha que dá origem à raiz. A planta pode apresentar dois tipos de raízes, o axial ou o fasciculado. O axial é quando você tem um eixo principal da raiz muito bem definido. Então tem como se fosse uma raiz gordona, grandona, e dela partem outras raizinhas menores, raízes como se fossem galhos da raiz, por assim dizer. Ou as fasciculadas, as cabeleiras, que é o caso das orquídeas, que não tem uma raiz principal definida. Todas elas meio que saem de um mesmo ponto e elas vão saindo aonde der na telha, não tem uma raiz principal. A raiz é formada pela epiderme, pelo parênquima cortical, pela endoderme, floema e xilema e parênquima medular e tecidos de transporte, de suporte. A epiderme, ela é a camada mais externa viva da planta. O que isso significa? Ela é como se fosse a nossa pele, nós também temos epiderme. Isso aqui que a gente rela é a epiderme. A epiderme das plantas está adaptada a absorver água e nutrientes, principalmente das raízes. Nem todas as raízes têm somente epiderme. As orquídeas, por exemplo, têm o velame. Mas a camada mais externa viva é a epiderme. Tudo que entra tem que passar pela epiderme para poder continuar e subir para o resto da planta. É como se fosse a nossa pele, a epiderme. Depois, tem o parênquima cortical. Parênquima, gente, vocês já devem ter escutado bastante essa palavra. Parênquima é o tecido da planta. Então a gente fala que a gente tem tecido de pele, tecido muscular, tecido digestório, tecido cerebral. Os tecidos da planta chamam parênquimas. Cada parênquima tem uma função específica. O parênquima cortical das raízes, ele serve de armazenamento. Ele tem vários buraquinhos que chamam meatos e nele se faz o armazenamento de energia. Ah, mas Maju, você não falou que as orquídeas não têm reserva de energia nas raízes? Calma lá que eu tô dando características gerais das raízes, de todas as plantas. Eu já vou falar especificamente das orquídeas. Existe a endoderme. A endoderme, ela também é meio que análoga à nossa pele. Ela faz o controle da entrada e saída do fluxo de água que está entrando pela raiz. Tem o floema e o xilema. O xilema é como se fossem as nossas veias. Ele serve para passar a seiva bruta. O que é seiva bruta? Gente, seiva bruta é a água com os nutrientes dissolvidos. E essa seiva sobe e vai até as folhas. E também tem o floema. O floema desce. O floema traz a seiva elaborada, que é a água com glicose, a água com energia. Certo? A pergunta, Ana Sueli, é se as raízes fazem fotossíntese e por isso que a gente usa o vaso transparente. Estamos conversando sobre isso. E, por fim, o parênquima medular e os tecidos de suporte, que são mais simples, é realmente o que está dizendo. É um preenchimento, o parênquima medular, basicamente, e os tecidos de suporte são realmente para sustentar a planta. Não tem muito por que eu ficar explicando, não tem muito a ver com o nosso tema de hoje. A raiz de Monocotyledônia, a raiz das orquídeas, tem a endoderme, tem o xilema e o floema, tem o parênquima medular, porém ela não
tem reserva, certo? Na maioria das monocotiledôneas, elas não têm reserva nas raízes. Isso é uma coisa muito variável entre as plantas, porque existem plantas que têm muita reserva na raiz, como por exemplo as entumecidas, que é o quê? Que é beterraba, cenoura, rabanete, nabo, batata doce. Todas essas não são frutos, são raízes. Cenoura não é uma frutinha, é uma raiz. Tanto que se você morder a cenoura, eu gosto muito de fazer isso toda vez que eu como cenoura crua, né? Você consegue ver a camada mais externa, a camada mais interna e o córtex e a medula. Você consegue ver por ser uma raiz. Quer que eu levante aí? Não. Você consegue ver por ser uma raiz. Essas raízes guardam muita energia, mas esse não é o caso das monocotiledôneas. A maioria das monocotiledôneas não guardam energia na raiz. E no caso das orquídeas existe um tipo de célula, um tipo de raiz, um tipo de adaptação muito importante, muito característico delas, que é o velame. O velame é um tecido especializado em reter água e não perder essa água que ele absorveu. Ele absorve muita água e ele não perde essa água. Ele pode fazer fotossíntese em alguns casos que eu vou explicar daqui a pouquinho. Ele pode fazer fotossíntese, não significa que ele faça. Na sua plantinha super saudável, na sua casa, eu te garanto que o seu velame, as suas raízes, não estão fazendo fotossíntese nessa condição. Ela é uma epiderme multisseriada. O que isso significa? Ela é uma camada de células mortas. É como se fosse vários pergaminhos, essa é a descrição que eu li no artigo que eu li. São vários pergaminhos um em cima do outro, por isso que é multisseriadas. Tem vários um em cima do outro, é uma camada grossa de célula morta. Por que morta? Porque quando a célula está morta, ela protege mais, porque ela não tem que se manter viva ali, você não tem que ficar trazendo nutrientes o tempo todo para o velame. E também, como ela está morta, sobra muito volume lá dentro para ele absorver a água. Então, como morreu, as organelas lá dentro morreram, tá um espaço vazio bacana lá dentro para ele poder absorver essa água. Então, isso é o velame. Eles são órgãos clorofilados. O que isso significa? Eles têm clorofila. Mas vocês podem perceber pela coloração dele, o velame é branco. E só quando você molha ele que ele fica verdinho, ele não tem muita clorofila. Ele não é, assim, rico em clorofila como as folhas, por exemplo. Como até o caule. Até a flor. A flor às vezes tem mais clorofila do que a raiz tem. O velame, ele é capaz de realizar fotossíntese quando não tem folha, certo? Por quê? Na planta, cada parte exerce uma função. Assim como em mim, o meu coração exerce uma função, o meu cérebro exerce uma função, o meu fígado exerce uma função, o meu estômago exerce uma função, na planta também é assim. A folha exerce a função principalmente nas orquídeas de armazenar energia, certo? Quando não tem bulbo, as folhas armazenam energia, elas armazenam o amido, mas principalmente a folha da planta para que serve? Para fazer fotossíntese. Vamos pensar na morfologia, na forma da folha. Por que ela é da forma que ela é? Por que ela é mais larga? A folha, mesmo das orquídeas, que às vezes em uma catleia, em uma vanda tem uma folha um pouco mais fina, ela é bem mais grossa do que as raízes, bem mais grossa que o caule. Por quê? Ela tem que ter mais área. A folha, você pode reparar na maioria das plantas, a folha tem área, ela tem muita área. E é uma área que não é um tubo, ela é assim. E ela é sempre voltada para o sol. A folha é sempre voltada para o sol, a gente conversou isso ontem. A planta emite folhas onde está voltado para o sol. As folhas têm os estômatos para fazer respiração e elas têm os estômatos para absorção de água. As folhas são muito verdinhas. As folhas têm a maior concentração de clorofila na planta inteira. Se você for ver em uma folha de FAO, a FAO gosta de menos claridade, né? Menos luz direta. Você pode ver que a folha dela é bem escura, porque ela tem uma alta concentração de clorofila. Quanto menos luz, mais clorofila. Mais escura a folha fica. Por isso que, vamos supor, você pode perceber que alguma planta sua está com pouca luz,
se a folha dela tá escura demais para a característica normal dela. E se ela tá com muita luz, quando ela tá amarelada, porque ela começa a perder clorofila. Certo? As folhas foram designadas, elas foram feitas para fazer fotossíntese. Essa é a função delas, essa é a principal e maior função das folhas. Por que elas são tão essenciais? Por que quando a sua folha começa a cair você fica super preocupado? Porque são as folhas que fazem fotossíntese, são as folhas que geram energia para a sua planta. Existe também, vamos fechar aqui a característica das raízes, a coifa. A coifa é meio que uma tampinha para o meristema apical, subapical. O meristema, gente, meristema é um tecido bebê, é um tecido que está nascendo, é um tecido novo, certo? Quando a gente corta, não sei se vai dar pra ver, mas eu tô com uns raladinhos aqui na mão do tecido acrobático. Essa pele aqui embaixo, que acabou de nascer, é como se fosse um meristema, ela é nenê, certo? Isso é um meristema. Meristema, a coifa é a partir da onde a sua raiz vai nascendo. Ela é verdinha, né? A coifa tá cobrindo esse meristema bebê, ela tá protegendo. E ela não tem velame, porque como ela tá constantemente crescendo, não tem como esse velame cobrir, porque iria ficar rasgando o tempo inteiro enquanto a planta cresce. O meristema chama meristema subapical, porque ele tá embaixo da ponta. A ponta é a coifa, porque ela tá protegendo o chapéuzinho, e embaixo da coifa tem esse meristema, que é o crescimento da raiz. Por isso que é tão importante você cuidar da sua coifa, tomar cuidado. Não corta ela fora, pelo amor de Jesus Cristo, porque é dali que a sua raiz nasce. É dali que ela cresce. Ela não cresce lá do começo, ela cresce da ponta. E essa ponta é muito importante, essa é a coifa. Então, a planta pode fazer fotossíntese pela raiz? Pode, quando não tem folha. E se a gente for comparar a quantidade de energia gerada pela fotossíntese da raiz, é muito pequena. Muito pequena. Porque vamos parar para pensar, a raiz está coberta pelo velame, e o velame tem um pouquinho de fotossíntese, mas ele não vai gerar tanta energia quanto as folhas. E toda essa energia que a sua raiz está fazendo fotossíntese, toda essa energia que ela está gerando, vocês chuta para que ela vai usar. No caso, esse aqui não tinha folha, só a raiz trabalhou. Nesse caso, isso, esse é um bom exemplo, ó. Esse aqui que não tinha folha, tá nascendo uma folhinha agora. No caso, só a raiz que trabalhou. Foi a raiz dessa plantinha aqui que fez com que... Mas aí, eis a questão. Não tem folha, só a raiz está fazendo fotossíntese. A raiz conseguiu acumular um pouquinho de energia. Para que ela usou essa energia? Para emitir folha. Para emitir folha. A função da raiz não é fazer fotossíntese, a folha é para isso. Quando a raiz faz fotossíntese, ela vai usar toda essa energia que ela está se matando para fazer, para soltar uma folha. Certo? Porque eu te garanto que esse pedacinho de folha aqui já está fazendo bastante fotossíntese comparada com as raízes. As raízes, a função principal delas, gente, não é fazer fotossíntese, é um caso de emergência. Quando as folhas caem, quando a planta está doente, a planta resorte às raízes para fazer fotossíntese. Mas se a sua planta está saudável, com aquele monte de folhas, ela não vai usar as raízes para fazer fotossíntese. Isso acontecia, no caso, com as plantas que caducam as folhas. Bom, depende um pouco da planta caducifólica. Caducifólica, gente, é quando a planta no outono fica avermelhada, amarelada as folhas e depois as folhas caem. A maioria das caducifólicas são árvores. E as árvores, gente, têm uma reserva energética muito grande. Muito, muito, muito grande mesmo. A maioria das árvores, elas têm muita reserva energética. Tanto que, assim, eu vi um estudo sobre isso. É uma brincadeira, né? Uma hipótese. Se o sol sumisse, tem muitas árvores que viveriam por centenas de anos só da reserva energética que elas têm. Então as caducifólicas, elas usam mais a reserva energética do que as raízes, até porque as raízes das árvores normalmente são subterrâneas, né? Já cuidei de falsos assim, sem nenhuma folha, e vieram folhas novas.
É por conta desse mecanismo de sobrevivência que as orquídeas desenvolveram. A raiz fazer fotossíntese não é um boost, não é um extra, não é um bônus de fotossíntese. Porque quando a sua planta está saudável, a sua raiz não vai fazer fotossíntese, certo? Isso é um mecanismo de evolução das epífitas para caso elas perdessem as folhas. Tanto que assim, se a raiz fizesse fotossíntese tão bem, se fosse tão legal, se fosse tão bonito, para que ela ia soltar folha se a raiz está fazendo? Eu não sei. Se a raiz faz toda a fotossíntese necessária para a planta, para que ia ter folha? A raiz faz fotossíntese suficiente para poder emitir uma folhinha, porque a folha vai fazer um trabalho muito mais eficiente do que a raiz. E quando tem folhas, quando sua planta está saudável, a sua raiz tem que focar em fazer a função dela, que é a absorção de água e nutrientes, certo? Dificilmente, em uma planta super saudável, a planta não vai fazer fotossíntese pelas raízes. E eu queria fazer um comentário, eu fui mais além. Eu queria falar para vocês um pouco sobre a propagação da luz. A propagação da luz é uma propagação retilínea. E ela é sem começo nem fim. Tanto que se eu jogar um laser aqui agora, um laser é um feixe concentrado de luz. Você não sabe dizer, se eu não te mostrasse aonde eu coloquei a pontinha do laser, você não sabe dizer se ela está vindo daqui ou daqui. A luz tem propagação retilínea e podem acontecer 3 fenômenos com a luz. A absorção, que é quando a matéria absorve, certo? A matéria absorve a luz. Essa luz não passa, essa luz é absorvida. Reflexão, que é quando a luz bate e volta. Bate e volta. Isso é reflexão. E existe refração, que particularmente é o meu preferido, por motivo nenhum, eu só gosto da refração, que é quando a luz muda de meio. Então, aqui um copo de água. A luz está passando por aqui, passando pela água e saindo por aqui de novo. Quando ela entra aqui, o ar é um meio diferente da água. A água tem um índice de refração diferente. Por que quando a gente coloca as coisas atrás do copo de água, elas ficam todas distorcidas? Não é por causa do copo. O copo é transparente, ó. Meu dedo aqui tá perfeito, mas aqui não. Aqui ele fica zoado. Por quê? Porque a água tem um índice de refração diferente. O que acontece na refração? Isso aqui é a linha. Aqui é água, aqui é ar, aqui é água. A luz está vindo. Ela está vindo num ângulo reto aqui. Refração. Ela vai assim. Então ela veio assim, ela refrata. Ela desce assim, ela continua, ela muda o ângulo. Ela continua reta, ela não faz curva. Só que ela muda o ângulo que ela está indo. Por isso que na água as coisas ficam distorcidas assim. Porque muda o ângulo. Muda o ângulo que a luz estava passando. Ó, esse escritinho que tem aqui na frente, se eu inverter o copo, ela fica totalmente esquisita. Por conta da refração da luz. Não é o vidro. Tanto que se esse copo tivesse vazio e eu colocasse meu dedo aqui atrás, vocês iam ver perfeitamente meu dedo, sem nenhuma distorção. É a água, a refração da luz que causa esse fenômeno. O vaso, eu vou explicar para vocês a diferença entre o que é opaco, o que é translúcido e o que é transparente. E por que a gente usa esses termos no dia a dia de forma errada. Opaco é o que absorve toda a luz. Minha pele é opaca. Minha roupa é opaca. Não está atravessando luz. Se eu tampar o sol aqui, ó, a luz não vem mais. Certo? É opaco, não está deixando atravessar. Pode estar até refletindo, mas não está deixando atravessar. Translúcido é quando deixa atravessar, mas só um pouquinho e distorce tudo. Mas você tem um vaso de fal transparente aí pra mim? Não. Não? Pode ser com outra planta? Pode, não precisa ser fal não. Ixi, mas é diferente. Ixi, tá tudo molhado. Põe no prato aí. Isso aqui é translúcido. Ah, mas não é transparente? Não, ele é esbranquiçado.
ele deixa passar a maior parte da luz, mas ele não é 100% transparente. O que seria transparente? Cadê meu copo d'água? Vidro. Cadê minha... Ah, levei pra lá. Enfim, aquele copinho de água que estava aqui agora há pouco, ele sim é transparente. Toda a luz atravessa, toda a luz atravessa. A Simone falou, só estou ouvindo a Ju com a mangueira ali por perto. Pior. Tá aguando as plantas aqui fora. Transparente é o que deixa passar tudo. A luz atravessa como se não fosse nada. E isso, a diferença entre esses meios é muito sutil, é muito pequena. E são propriedades físicas muito complexas e eu acho que não vale a pena eu explicar aqui pra vocês porque isso ia complicar. Mas saibam que transparente é o que deixa passar toda a luz como se não fosse nada. Translúcido deixa passar um pouquinho da luz, mas ele refrata, ele distorce e ele absorve um pouquinho da luz. Esse vasinho aqui absorve um pouquinho dessa luz e não deixa chegar dentro do vaso. Tá, então... Ah, e vocês repararam que a gente usa transparente e translúcido invertido, né? No dia a dia. A gente fala que translúcido é o que é 100% que a luz passa e que transparente é o que é mais ou menos. Mas na verdade é o contrário em termos físicos, né? Então tá, o que isso significa? Isso significa que, mesmo se as nossas raízes fizessem muita fotossíntese, elas iam precisar de um vaso de vidro para poder aproveitar toda essa fotossíntese. E mesmo assim, nesse caso, não seria legal, porque o vidro concentra calor e provavelmente ia esquentar muito as raízes das suas plantas e não ia ser muito legal, né? O vaso de plástico é melhor por isso. Então, para que a gente usa o vaso de plástico? Para ver se a raiz está seca. Gente, é muito simples, eu juro para vocês que é só por isso. É para ver se a raiz está seca. Porque na FAO é ideal que você não deixe ela muito molhada, que você não deixe ela encharcada. E para ver quando você deve regar, a gente usa o vaso transparente para ver se o substrato e as raízes estão secas, se está na hora de regar, ou se eles ainda estão úmidos e ainda não é hora de regar. Resumo da ópera. O vaso transparente que a gente usa não deixa passar toda a luz necessária para a realização da fotossíntese e, além disso, uma raiz de uma planta saudável com muitas folhas não realizará fotossíntese. Uma planta que perdeu as folhas por alguma doença faz fotossíntese pelas raízes, só que toda essa energia que as raízes estão acumulando, elas vão utilizar para emitir folhas, porque as folhas são órgãos específicos. Assim como o meu coração é feito para bombear o sangue, a folha é feita para fazer fotossíntese. A raiz é num caso de emergência. Certo? Aprendi, hein? Não sabia dessas coisas, não. E confunde mesmo, né? Porque a gente pensa, pô, então pra que eu vou usar esse vaso transparente? Acho que é porque a raiz faz fotossíntese. Mas se você tiver uma FAO e você souber regar ela direito, pega 2 FAO, coloca as duas. Uma em um vaso opaco, uma em um vaso transparente normal. Deixa as duas, uma do lado da outra, nas mesmas condições, rega igual, tudo igual, a mesma FAO, mesma espécie, mesmo tudo. Eu te garanto que a do vaso opaco e a do vaso transparente vão se desenvolver exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. A raiz tem tantas funções... Absorção de água, absorção de nutrientes. A raiz das orquídeas é uma raiz cintura, é uma raiz estranguladora. Ela tem que crescer para se enrolar em volta da árvore. Se a planta está bem, a raiz não vai fazer fotossíntese, certo? Por mais que ela às vezes esteja fazendo... Porque assim, quando eu falo que ela não vai fazer fotossíntese, ela está fazendo fotossíntese, certo? Porque tem um cloroplasto ali, ela vai estar realizando fotossíntese. Mas a quantidade que ela vai fazer comparado com as folhas é tão mísera, é tão desprezível, que é a mesma coisa que falar que ela não está fazendo. Então eu te garanto que 2 FAO idênticas, uma em um vaso transparente e uma em um vaso opaco, elas iam se desenvolver exatamente a mesma coisa. Uma não ia ter um bônus de energia comparado com a outra. Elas iam se desenvolver a mesma coisa. Porque a principal e a mais importante fonte de energia das plantas no geral e das orquídeas são as folhas. São as folhas. Certo? Ficou alguma dúvida, gente?
Deu pra entender o que eu quis explicar? Nossa, fiquei super surpresa. Então, engana mesmo, né? Eu meio que já... Os ortodoxos que a mãe já conversou, antigos, Aham. eles têm essa falsa ideia. É que assim, as raízes fazem fotossíntese, só que é muito, muito mísero. Se fosse uma coisa tão grande, tão importante, tão relevante, se fosse tanta diferença que a raiz faz, a planta não emitiria folhas. Tanto que existem plantas que são assim, como é que é o nome? A xiloxista. A xiloxista é só raiz, não é, mãe? Mãe? Juliana? Oi? A xiloxista é só raiz, não é? Só, tenho aqui. A xiloxista, por exemplo. A xiloxista é um exemplo de uma planta que a raiz faz fotossíntese suficiente. A xiloxista é uma exceção. Vou pegar ela. Pega ela pra mim, eu quero mostrar. A existência da xiloxista prova que nem todas as plantas a raiz faz energia suficiente. Porque no caso da xiloxista, as raízes conseguem fazer fotossíntese suficiente pra dar energia pra planta e ela sobreviver, ela emitir flor e ficar tudo certo. Mas nas outras plantas, esse não é o caso. Porque se fosse, elas não precisariam emitir folha. Por que a planta emite folha? Porque a raiz não faz fotossíntese suficiente. É um caso de emergência. Se a raiz fosse tão boa em fazer fotossíntese em todas as orquídeas, pra que ter folha? Pra que a sua FAO ia emitir aquelas folhas? Porque a FAO, vocês devem reparar, a FAO tem a folha gorda, larga, né? Ela é fininha, mas ela é larga, ela tem muita área. Pra que a sua FAO ia emitir uma folha bem mais larga que a da Wanda, bem mais larga que a da Dendrobium, bem mais larga que a da Cattleya, se a raiz dela faz tanta fotossíntese? Pra quê? E por que quando a sua FAO perde folha, ela provavelmente vai morrer, se você não cuidar? Porque a raiz não faz fotossíntese o suficiente. Em uma árvore, talvez ela até faça o tempo todo, mas a sua planta está dentro do vaso. A raiz está enfiada lá dentro do substrato. Tem poucas raízes encostadas de fato que estão absorvendo luz. Vocês concordam comigo? Que a planta que está plantada no vaso, ela está com substrato. E esse substrato está absorvendo a maioria da luz. Uma planta numa árvore, ok, as raízes estão todas em contato com o sol. Estão todas recebendo luz. Mas no vaso? O vaso está repleto de substrato, o substrato está absorvendo essa luz, o substrato está tampando a luz para as raízes que estão lá dentro. Poucas raízes que estão de fato em contato com a luz. Menos fotossíntese ainda que essa planta vai fazer, que essa raiz vai fazer. Ó a xiloxista, gente. Ai, ela é tão bonitinha. Isso aqui é haste floral, né? Ou não? É. Ó, a xiloxista, esses cabinhos mais compridinhos aqui são a haste floral, ou seja, ela conseguiu emitir a haste floral mesmo sem folhas. E as raízes? Só raiz, não tem folha. Verdinha. Bem escura. Bem escura. As outras, quanto mais escura, mais clorofila. Ela fica escura, mesmo quando seca, que acabou de molhar. O que significa ela ser escura, ela ser esse verde escuro? Aqui tem muita clorofila. Quanto menos clorofila, mais verde claro vai ser. Mesmo a raiz de uma Wanda, se você bater um monte de água, vocês reparam, ela fica verde claro. Ela não fica verde escuro. Não fica esse verde escuro aqui. Que mesmo quando seca, ela continua esse verde escuro. Aqui tem muito mais clorofila, essa raiz está muito mais adaptada a fazer fotossíntese do que qualquer outra raiz. Molhe qualquer raiz das suas orquídeas aí e me fala se fica esse verde escuro aqui. Essa quantidade de clorofila. Não fica. Não fica. As raízes das FAO, das Cattleyas, eu falo das FAO porque as FAO principalmente que a gente cultiva no vaso transparente, né? E é da onde vem esse mito, que as raízes das FAO fazem fotossíntese por conta do vaso transparente. Mas molha, não fica esse verde escuro bonito, que é lindo, lindo demais essa planta. Não fica. Porque ela não tem clorofila suficiente para fazer fotossíntese. Se ela tivesse, ela não emitiria folhas. Entenderam? A função das folhas
é, além de tudo, acima de tudo, fazer fotossíntese. São raras as plantas, como a xiloxista, que não tem folhas. E quando elas não têm folhas, vocês podem ver, ela está saudável, ela deu flor, ela está super linda, ela é pequenininha mesmo. Deixa eu te dar um parênteses, a xiloxista emite um pouquinho de flor, de folha, Uhum. em determinada época do ano, mas ela cai, ela não fica. Então o maior período dela é raízes. Em Sim. pouquíssimos, Sim. tipo, em 2 E que meses período ela do tem... ano? Preciso ver. Agora, depois que É ela... mais pro inverno ou é mais pro verão? Ela acabou a floração agora. Agora não, em dezembro ela acabou a floração. Eu acho que é mais pro inverno. Daqui a pouco ela começa a emitir folha, mas é pequenininha e cai. Por que que ela emite folha no inverno? No inverno tem menos sol. E aí, pra poder fazer mais fotossíntese ainda, porque ela tá nessa ausência de sol, ela emite folhas. Por quê? Porque a folha é a melhor de todas em fazer fotossíntese. Ou seja, mesmo a xiloxista, que claramente, por esse verdão que ela tem, foi adaptada a fazer fotossíntese só pelas raízes, mesmo assim, no inverno, que é a época que tem menos sol, no inverno, época que tem menos sol, ela emite folhas. Por quê? Porque a folha é muito boa em fazer fotossíntese, muito boa. Depois cai. Depois cai. Quando começa a ter sol suficiente de novo, tchau folha. Entenderam? Isso mesmo. Então, as raízes fazem fotossíntese? Faz. Mas é muito, 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 muito pequeno comparado com o que a folha faz. Em exceções, a gente pode ver que as raízes são diferentes, elas são adaptadas para fazer fotossíntese. Obrigada, mamãe. Tá linda. Toma aguinha. Ai, obrigada. As folhas da sua FAO no vaso, as raízes, primeiro de tudo, elas estão cobertas por substrato, elas estão em um vaso transparente que não deixa passar toda a luz e elas não vão fazer fotossíntese suficiente. Se fizessem, a FAO não teria folha. Combinado? Gente, deu pra entender? Ficou claro? Eu acho que é muito importante a gente entender isso, porque influencia no nosso cultivo, a forma como a gente vê as plantas, né? Então a FAO não é por conta da fotossíntese da raiz que a gente usa o vaso transparente, mas sim por conta de visualizar se ainda está úmido ou não o substrato. Gente, posso ir para o próximo tema? Vocês têm alguma dúvida? Vou ler aqui os comentários de vocês agora, que eu acabei de falar. Fico muito feliz que vocês gostam das lives, gente, muito mesmo. Eu adorei. Muito mesmo. Tudo bem que eu sou suspeita. Sueli, eu tenho... Aqui no Face eu tô fazendo lives durante essa quarentena. Todos os dias eu tô fazendo live. Fico muito feliz que você gostou, está gostando da live de hoje. Eu também tô me divertindo bastante, tá muito gostosa. Aqui no Face é Maju Guedes, o meu nome, Maju Rocha Guedes. E eu tenho no Instagram também, Maju Guedes, é bem facinho. Se você quiser me seguir, esses são os nomes. Mas aqui no grupo mesmo, eu já tô fazendo um monte de live todos os dias. Oi, Leila! Ai, que bom, gente, que bom. Ótimo, Fico muito feliz. Muito feliz que vocês estão... que tá ficando claro. Ai, que bom que vocês entenderam. Eu vou pro próximo tema, então, tá bom? Vamos pro próximo. O próximo tema, e eu acho que vai ser muito divertido, porque eu vou falar muitas curiosidades hoje, é o inseticida. Tira o efeito do fertiliza? Isso é um mito ou verdade? Inseticida tira o efeito do fertiliza. Mito ou verdade? Comentem aí o que vocês acham. Quero saber o que vocês estão pensando, o que vocês estão sabendo. Vocês são muito espertos, vocês sabem muita coisa, vocês sabem bastante. Vocês são craques no cultivo. Tanto que todas as perguntas que eu fiz, tirando essa da raiz, né, foi uma exceção, mas todas as perguntas que eu faço, vocês sabem a resposta. Eu tô aqui só para explicar o porquê por trás da resposta. Vocês já sabem, vou repetir a pergunta para quem tá chegando agora. O inseticida tira efeito do fertiliza? Isso é um mito ou verdade?
Verdade, verdade. Mito, mito. Não sei, preciso muito saber. Vai sair sabendo hoje aqui, Sueli. Verdade. Mito. Mito. Os sistêmicos sim, os caseiros não. Eu acho que não. Eu já vi uma live da sua mãe. É verdade, Elivane, a gente já falou bastante disso, mas hoje nessa live vamos falar de novo, porque nem todo mundo vê todas as nossas lives, né? As pessoas, todo mundo aqui tem sua rotina e não dá tempo de ver todas as lives sempre, né? Acho mito. Acho que é bonito. Bom, inseticida não tira o efeito do Fertiliza. Isso é um mito. Mito. Por que é um mito? Gente, eu vou explicar dando várias curiosidades sobre venenos, todo tipo de veneno que vocês imaginarem, e explicar como que um veneno atua. Ontem na live a gente falou sobre o que é tóxico, o que é ser tóxico. Tóxico é o que reage com algum componente do nosso corpo ou tira o efeito, tira a funcionalidade dessa parte ou destrói essa parte por completo. Isso é ser tóxico. Por que fogo é tóxico para nós? Porque ele destrói a nossa pele. Por que fumaça? Por que fumaça mata? Porque ela é tóxica para nós. Agora, ontem eu falei por que o CO, né? Por que a fumaça, por que o monóxido de carbono nos mata. Eu expliquei ontem que nas nossas células existem as hemoglobinas. As hemoglobinas são células de transporte e elas têm ferro. Esse ferro se liga ou ao O2, o gás oxigênio, ou ao CO2, o gás carbônico. E ela faz o transporte. Então, quando ela chega no pulmão, ela solta CO2, agarra o O2, leva o O2 para a célula. Quando ela chega na célula, ela deixa o O2, pega o CO2 e leva para o pulmão. Entenderam? E é isso que a hemoglobina faz. Na fumaça, tem CO. CO é monóxido de carbono, parecido com um gás carbônico, mas é diferente. Por que é diferente? Quando esse CO chega na nossa hemoglobina, a gente respira e ele chega na hemoglobina. Ele se liga com a hemoglobina também, igual o O2 e o CO2. Só que ele não solta nunca mais. Não solta nunca mais. E se esse CO tá ali na hemoglobina, não vai entrar mais O, não vai entrar mais CO2. Ou seja, essa hemoglobina agora não faz mais transporte de gases, ela não faz mais respiração para nós. E se isso acontecer com uma grande quantidade de hemoglobinas no nosso sangue, se esse CO inutilizar a hemoglobina, nós morremos. Nós morremos porque não tem transporte de gases, não está mais entrando oxigênio e saindo CO2. Porque o CO grudou nessa célula e inutilizou ela. Por isso que o CO, que o monóxido de carbono, é extremamente tóxico para nós, seres humanos. E para uma aranha? Você já viu que o CO mata a aranha? Não. A aranha não tem hemoglobina. Não mata. Jesus. A aranha tem um sistema de respiração completamente diferente do nosso. A aranha não tem sangue. A aranha tem um tipo diferente de líquido e ela tem um sistema aberto de circulação. Nós temos um sistema fechado. A aranha não tem hemoglobina. Se você botar a aranha no CO, pra ela é indiferente. Mas a aranha não é animal igual a gente? É. Mas qualquer diferencinha, qualquer diferença entre um organismo e outro muda completamente o tipo de veneno que você tem que usar. Porque o veneno, gente, o que a gente tem que pensar é que o veneno, ele não causa morte assim, ai... Por que o veneno mata? Ah, é porque ele é tóxico. Mas por que ele é tóxico? Porque ele tem que cancelar alguma função do seu corpo. Ele tem que cancelar alguma função, ele tem que inibir, essa é a palavra que eu vou utilizar, inibir é cancelar, é impedir o funcionamento. Ele tem que impedir o funcionamento de alguma coisa vital para aquele ser vivo. O veneno para nós
o CO2, por quê? Porque ele inibe a nossa respiração. Ele cancela o funcionamento das nossas hemoglobinas. Se o ser não tem hemoglobina, o CO não é tóxico. Entenderam? O tóxico depende de pessoa para pessoa. Eu sou asmática. Para mim, poeira é tóxico. Por quê? Porque ela desencadeia minha asma, eu entro numa crise respiratória e eu posso morrer por falta de ar. Para quem não é asmático, poeira vai fazer mal assim? Vai ser tóxico? Não. Ui, apertei um botão aqui. Entenderam? Varia de organismo para organismo. O que é uma alergia? Não varia de pessoa para pessoa? Alergia não pode matar, não pode dar um choque anafilático? Mas não varia de pessoa para pessoa o que é tóxico? Imagina de ser para ser. Os fungos e os insetos não estão nem no mesmo reino. Mas vamos lá. O Fertirrhiza é feito de fungos micorrízicos. O Fertirrhiza é feito de fungos. Ele tem os farelos de arroz, e nesses farelos de arroz tem os fungos micorrízicos que fazem uma associação de simbiose, ou seja, os dois saem ganhando com as raízes da maioria das plantas, principalmente das orquídeas, e é assim que o Fertirrhiza atua. Tem um fungo micorrízico, é um fungo legal, é um fungo super do bem, ele se junta com a raiz da orquídea e eles ajudam um ao outro. E aí eles ficam muito melhores do que se tivesse um sem o outro. Entenderam? É assim que o Fertirrhiza atua, são fungos. O fungo está no reino fungi. Existe um reino só para os fungos porque eles são uns seres muito diferentões. Os fungos são tipo uma mistura de animal com planta. Não é nenhum nem outro. É como se ele estivesse ali no meio. Acho que esse é o jeito mais fácil que eu acho de descrever os fungos. Quer que eu pego um cogumelinho aí e pintar? Boa. O fungo tá meio que entre a planta e o ser vivo, só para vocês terem uma noção de como ele funciona. Então, de certa forma, ele funciona parecido com as plantas, de certa forma, ele funciona parecido com os animais. Vamos falar dos diferentes tipos de veneno e como eles atuam. Vamos falar de veneno de rato. Aí, quando eu pergunto veneno de rato, vocês vão me falar: ah, chumbinho. Chumbinho não é veneno de rato, chumbinho é ilegal. Não pode comprar chumbinho. Não pode comprar chumbinho. Começo de tudo. Não comprem chumbinho. É ilegal. Pode dar cadeia. Pode dar fine. Como é que é? Não é imposto. Multa. Pode dar multa. Pode dar cadeia. Pode dar problema. Desculpa, gente. Sumiu a palavra. Lembrei só em inglês. O que o chumbinho é? Ele é de origem agrícola. O chumbinho é um inseticida, na verdade. Só que ele é um inseticida que atua de uma forma que mata qualquer animal, certo? Os insetos são animais da mesma forma que os ratos, assim como nós. Insetos também são animais. Eles fazem parte do reino Animalia. Como que o chumbinho atua? Ele atua no cérebro. Tanto que vocês podem ver que o chumbinho, quando você dá pro bicho, ele meio que começa a ter umas convulsões, depois ele fica paralisado e aí ele morre. O chumbinho, ele é clandestinamente trazido da agricultura para venda em ambientes urbanos e é ilegal, gente. Não comprem chumbinho, não usem chumbinho. Além do mais, é muito cruel. O chumbinho causa um sofrimento muito grande, certo? É muito feio a morte com chumbinho. É horrível. Não usem chumbinho. Morreu? Ah, que dó. Enfim, cogumelo é fungo. É fungo. Existem fungos que são unicelulares, que é uma célula só. E existem fungos que são pluricelulares, como um cogumelo. O chumbinho não possui registro na Anvisa e em nenhum órgão do governo. Então, assim, não tem orientação de saúde, não tem como usar, não tem os perigos. Então, é muito fácil para você usar o chumbinho. Você se machucar sua família, não é recomendado o uso do chumbinho. O que ele faz? O que o chumbinho faz? Ele atua em uma enzima no cérebro que se chama acetilcolinesterase.
acetilcolinesterase. Ele vai nessa enzima do cérebro, do sistema nervoso, e ele desativa ela para de funcionar. O que ela faz? Ela transmite os impulsos nervosos. Ou seja, sem a acetilcolinesterase, não tem sistema nervoso. Sem sistema nervoso, ele não consegue mandar o coração bater. Se não tem o sistema nervoso que manda o coração bater, que manda a patinha mexer, que manda tudo funcionar. Sem sistema nervoso, nada funciona e o ser morre. Por que ele tem convulsões? Porque atua no cérebro. O cérebro para de funcionar e os sinais nervosos começam a ir para todo lugar e ele começa a se mexer de formas estranhas. Por fim, ele se paralisa, porque quando o cérebro para de atuar, quando o sistema nervoso para de atuar, o ser não consegue mais se mexer. E, por fim, ele morre quando o cérebro em si também morre. É isso que o chumbinho faz. Ele atua em uma enzima no cérebro, ele para a transmissão de impulsos nervosos. O chumbinho, ele é efetivo? Não. Porque assim, você dá o chumbinho pro bicho e na hora ele morre, né? Na hora ele morre. Aí você pensa, como ele morreu na hora, significa que é efetivo, tá dando certo. Só que na verdade ele não é efetivo para matar ratos, porque quando você coloca o chumbinho na comida, quando você coloca o chumbinho no chão, enfim, para atrair o rato de alguma forma, os ratos são espertos. Eles mandam primeiro para comer a comida nova um rato velho ou um rato que não é importante, né? Eles mandam normalmente um rato mais idoso. Se o rato mais idoso morre depois de comer aquela comida, os outros ratos não comem e eles continuam a se alastrar. Ou seja, se você colocou o chumbinho ali uma vez, um rato velho foi lá e comeu, os outros ratos viram que aquilo lá faz mal e eles nunca mais vão comer o seu chumbinho. O jeito mais efetivo de você acabar com a infestação de ratos são os venenos de ratos regulados e recomendados pelo governo, que são os anticoagulantes. O que o veneno de rato faz? Ele impede... Sabe quando você faz um corte e aí fica aquela casquinha que dá vontade de arrancar? Essa casquinha se forma por coagulação. Coagulação é quando o sangue seca e ele faz uma casquinha que impede que continue sangrando mais. Isso é coagulação. O veneno de ratos correto é o anticoagulante. Por que ele funciona? Porque ele não mata o rato na hora. Então o ratinho velho vai lá, come aquele anticoagulante e aí ele não morre na hora e os outros ratos percebem e eles vão lá e comem. E toda a colônia de ratos comeu aquele anticoagulante. Só que com o tempo, os ratos, gente, eles se cortam muito. Eles passam por lugares perigosos, principalmente dentro da nossa casa. Eles estão passando perto de prego, perto de farpa de madeira, perto de um monte de coisa perigosa. Eles vivem se cortando. Se não tá tendo coagulação, eles ficam perdendo sangue, perdendo sangue, perdendo sangue e por fim os ratos morrem. A colônia inteira morre porque todos eles consumiram o anticoagulante. Aí você pensa, esse veneno de rato, o chumbinho mata a gente? Mata. Mata a pessoa. O anticoagulante mata a pessoa? Não. Por quê? Quantas vezes por dia você se corta? Um corte assim, relevante. Porque o rato se corta e se machuca feio. Quantas vezes por mês você se corta de verdade? Poucas. E se cortar, você bota um band-aid. Acabou. O veneno anticoagulante de rato não vai matar você. É um animal? Gente, é um animal também. Só que vocês percebem que o funcionamento do veneno depende muito do tipo do ser? Entendem? Vamos falar mais algumas curiosidades. O veneno de barata. O veneno de barata mata a gente? Não. O que o veneno de barata faz? A barata, ela não tem nariz, ela não tem pulmão. A barata, ela tem vários poros, vários buraquinhos ao longo do corpo e é por eles que ela faz a troca gasosa. Ela respira por esses buracos que ela tem no corpo. O SBP de barata, o veneno de barata, quando você espirra, ele é tipo um pozinho branco, né? Ele cobre a barata de tipo um pozinho acinzentado, meio esbranquiçado. O que esse pó faz? Ele preenche esses buracos. É como se preenchesse o seu nariz. E aí a barata não consegue mais respirar. Por isso que quando você passa o veneno,
ela fica passando as patinhas assim no corpo, porque ela tá tentando desobstruir esses poros que o veneno obstruiu, pra ela poder voltar a respirar. E aí, como ela não tá respirando, eventualmente ela morre. Agora, eu passo veneno de barata no meu corpo inteiro. Eu vou morrer? Não. Porque ele atua, o veneno atua para inibir uma função vital daquele organismo específico. Se for de outro organismo, já não vai funcionar da mesma forma. Entenderam? Um veneno atua de uma forma específica em um organismo específico. Ele inibe uma função vital daquele organismo. Pra gente, respirar por poros é uma função vital? Não, então pra nós não faz diferença nenhuma tomar banho de veneno de barata. Faz sim. Faz não, Rafa. Não vai ser cheiroso, não vai ser legal, não quer dizer que vai fazer bem pra pele, mas te matar não vai. Matar não, mas vai fazer mal. Os inseticidas. Os inseticidas, em sua forma geral, eles são o chumbinho, né? Eles são inibidores neurotóxicos. Eles atuam na transmissão de impulsos nervosos e matam os insetos dessa forma. Tanto que lembra que eu falei lá no comecinho que o chumbinho ele é de origem agrícola? Então, a maioria dos inseticidas atuam da mesma forma que o chumbinho. Eles inibem a transmissão de impulsos nervosos dentro daquele ser. Mas eles também podem agir de outras formas. Eles podem agir no crescimento dos insetos. Os insetos, eles crescem em mudas. Como assim mudas? Ele é uma larva, ele tem uma muda. A lagartinha virando borboleta, isso é uma muda. Ela troca de forma corporal. Então é uma larva, daí vira um inseto jovem, daí vira um inseto adulto. Entre cada um desses estágios tem uma muda. Existem inseticidas que se chamam juvenoides. Eles inibem o hormônio chamado equidizona, que faz com que essas mudas ocorram. Então, você tem um inseto, que vamos supor, ele é uma larva, ele tá super pronto para virar um adulto, só que como você passou esse juvenoide, ele meio que deixa aquele ser em estágio larval para sempre, e ele eventualmente morre, certo? Porque ele se transforma em adulto, mas ele não tem as funções de adulto, porque ele ainda é uma larva, entenderam? Ele tá pronto para ser adulto, ele já não funciona mais como larva, só que ele não vira adulto de fato, porque você cortou aquele hormônio, e ele morre. Eles também podem ser ovicidas, eles matam os ovos, e esterilizantes, eles impedem a reprodução. A maior limitação nesse tipo de inseticida é que você tem que passar... É tipo no TRIPS, se eu não me engano é do TRIPS, que você tem que passar a cada 15 dias, depois a cada 30 dias, porque você tem que matar tanto o inseto adulto quanto a larva. Provavelmente é um juvenoide. Porque você tem que passar, a parte mais chata desse tipo de inseticida é que você tem que passar ele para matar os adultos, depois mata os jovens, depois mata as larvas, depois mata os ovos. Tem que matar todos esses. E você tem que aplicar em momentos corretos, porque senão ele vai perder a efetividade. Por isso tem que passar a cada 15 dias. Oi? Tem que pegar o ciclo todo. Tem que pegar o ciclo todo, exatamente. Por isso tem que passar uma vez a cada 15 dias, depois de novo a cada 15 dias, depois de novo a cada 30 dias. Tem que passar nesses períodos de tempo orientados, porque senão não vai funcionar. Ele tem que pegar a fase adulta, a fase jovem, a fase larval e a fase do ovo. Existem os inseticidas que são inibidores da síntese de quitina. Quitina, os insetos todos, eles têm a casquinha, né? A casquinha dos insetos é feita de quitina. Quitina é um polissacarídeo. É tipo um amido, só que ele é estrutural, ele é feito para fazer essa casca dos insetos. Existem os inibidores de quitina que se chamam benzoilfenilureias, que eles inibem a produção de quitina. Eles tá transportando lá a quitina e eles param esse transporte e ela nunca é produzida. E como esses insetos estão sem a sua camada protetora, que é essencial para a vida deles, eles morrem. Toma. Toma. Existem também os inseticidas inibidores da produção de ATP, ou seja, da produção de energia, como a hidrametilona. Você vai usar algum desses nomes chatos na sua vida? Não, mas eu achei legal falar, porque conhecimento nunca é demais.
Os bactericidas, eles atuam de uma forma diferente também. Porque se você usar um juvenoide da bactéria, a bactéria tem larva? Não. Você acha que o juvenoide vai matar a bactéria? Não. Então o inseticida não mata a bactéria. Concordam comigo? O inseticida, vamos pensar, o inseticida a gente leu aqui, o que eles fazem? Ou eles atuam no sistema nervoso, bactéria tem sistema nervoso? Não. Ou eles atuam no crescimento, bactéria cresce? Não. Ou eles inibem a síntese de quitina, bactéria não tem quitina, ou eles inibem a síntese de ATP. Nesse caso, desculpa gente, recebeu uma ligação aqui. O único inseticida que talvez funcionasse em uma bactéria, mas provavelmente não vai funcionar, porque a bactéria tem um sistema de produção de ATP completamente diferente. O tio Márcio tá ligando, tem que... Desculpa, a gente tá recebendo ligação, por isso que dá essa travadinha. Então talvez funcionasse, mas provavelmente não funcionaria porque a bactéria é completamente diferente do inseto. O que os bactericidas fazem? Eles destroem a parede celular da bactéria, eles inibem a síntese proteica dos ribossomos, que é onde a maioria das bactérias sobrevivem, eles inibem a síntese do ácido fólico, que também é uma substância essencial para a sobrevivência das bactérias. Se você passar um bactericida que inibe a produção de ácido fólico no inseto, ia fazer diferença? Não, porque o ácido fólico não é essencial para os insetos como ele é para as bactérias. Eles podem agir na inibição do cromossomo das bactérias, impedindo que elas se reproduzam. Qual que é o perigo da bactéria, inclusive para nós? Ela se reproduz muito rápido. Uma bactéria vira 1000 em 20 minutos, eu juro para vocês. Elas se reproduzem muito fácil, porque ela só faz cópia. Não tem larva, não tem crescimento, ela não tem que crescer, ela não é um ser complexo. Ela é muito simples. E por ela ser muito simples, ela se duplica muito fácil. A bactéria domina a planta rapidamente. Por isso que a bactéria, exatamente, por isso que a bactéria domina a planta rapidamente. Ela se produz mais rápido que um vírus, por exemplo. Ela se duplica, e as que foram duplicadas se duplicam também, então um monte de bactéria. Se você interrompe esse processo de duplicação, uma bactéria não vai matar ninguém. E aí, quando aquela bactéria eventualmente morrer, acabou as bactérias. Se a bactéria não se reproduz, acabou o perigo da bactéria. O perigo da bactéria é a reprodução dela, que é absurda. Alguns antibióticos modificam a permeabilidade da membrana plasmática, ou seja, essa bactéria não consegue mais se alimentar, ela não consegue mais absorver energia do meio ou gases para ela fazer quimiossíntese e respiração. E agora a gente vai falar dos fungicidas. Os fungicidas, eles são antiesporulantes. Os fungos soltam esporos. Esses esporos caem na terra e eles se desenvolvem em um fungo adulto, certo? Se você aplica um antiesporulante, eu não consegui achar o nome da substância ou como ela atua, eu acho que é muito específico, eu não consegui encontrar. Mas, ou seja, é uma substância muito específica, que atua de uma forma muito específica e faz com que os fungos não consigam mais produzir seus esporos. Ele para de se reproduzir e quando aquele fungo eventualmente morrer, acabou o perigo, porque não tem mais fungo. Eles também existem alguns fungicidas também que eles impedem a germinação dos esporos. Então, lembra que eu falei, os fungos soltam os esporos caem na terra e eles crescem. Existem fungicidas tanto que impedem a formação dos esporos, ou que impedem que esses esporos cresçam. E qualquer um dos dois atua para matar o fungo. Se eu jogar um antiesporulante na bactéria, vai funcionar? Não, porque a bactéria não tem esporo. Aí, agora, depois que eu expliquei tudo isso, depois que eu expliquei que o veneno, um IDA, um bactericida, fungicida, raticida, que cada um deles atua de uma forma muito específica para cancelar uma função muito específica daquele ser em específico, agora, o que vocês acham? Que é um mito ou que é uma verdade? Que o inseticida de matar insetos mata os fungos do Fertiriza. O que vocês acham? Eu quero que vocês comentem agora. Agora que eu expliquei pra vocês. Vocês são muito inteligentes. Vocês
sabe. Vocês são muito espertos. O que vocês acham? O bactericida, o fungicida, o inseticida, o bactericida, o veneno de rato, vai matar o fungo do Fertirrisa? Comentem aí, eu quero ver. Pessoal que comentou ali, que acha, comentem de novo. O que vocês acham agora, depois da explicação? Obrigada, gente. Obrigada. Fico muito feliz que vocês estão gostando das lives, viu? Muito boa. Muito feliz. Boa. Bem, eu acho que tá tendo um atraso entre o que eu tô falando e vocês poderem comentar. Mas, gente, a resposta é: não mata. O inseticida foi feito para matar os insetos. Vamos voltar. Como que os inseticidas atuam? Vamos ver de novo. Os inseticidas inibem o sistema nervoso. Fungo tem sistema nervoso? Não, eu nunca vi cérebro no cogumelo. Os inseticidas atuam no crescimento dos insetos, nas mudas, nessa transformação, que nem a lagartinha virando borboleta. O fungo vira borboleta? O fungo tem mudas? O fungo cresce dessa forma? Ele tem essas mudas, essas taras? Não. O outro inseticida, ele inibe a síntese de quitina. O fungo usa quitina? Não. Ou seja, não vai matar o fungo. Ou os inseticidas que inibem a produção de ATP. O fungo produz ATP da mesma forma que o inseto? Não. Vai funcionar? Não. Aí, agora vem os comentários de vocês. Acho que não. 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 Acho que não. Viu? Vocês são muito inteligentes. A resposta realmente é não. Cada veneno age de uma forma específica para aquele ser vivo. Então, se apareceu uma infestação de insetos no seu vaso e você acabou de aplicar o Fertirrisa, não tem problema usar inseticida. Não vai tirar o efeito do adubo. A única preocupação que você deve ter é, se tiver uma infestação de fungos na sua planta e você tiver que usar um fungicida, nesse caso, sim, pode e provavelmente vai acabar com o efeito do Fertirrisa, porque o fungicida é feito para matar fungos. Só o fungicida vai tirar o efeito do Fertirrisa e a Ju fala bastante sobre como você deve agir nesses casos que você tem uma infecção de fungo na sua planta. Mas, de forma geral, exatamente, Josiane falou, cada um atua na sua ação específica. O veneno é muito, muito, muito específico. Ele desarma alguma característica vital de algum ser específico. A não ser que o outro ser que você quer matar com o mesmo veneno atue exatamente da mesma forma, não vai funcionar. Certo? Inclusive, eu queria comentar com vocês só um adendozinho, já que a gente está na quarentena. Por que o sabão mata o vírus? Porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas não existe viricida. Não existe um veneno que mata vírus. Tanto que, por exemplo, se você for ver esses remédios de gripe... Fala um remédio de gripe aí. Não posso fazer propaganda. A gente vê esses remédios de gripe... Resfenol. Eles não matam o vírus da gripe. Eles só amenizam os seus sintomas. Entenderam? Então você fica com o nariz correndo, com dor de cabeça. Esses remédios só cancelam, eles amenizam os sintomas, mas o vírus é o seu sistema imunológico que vai ter que matar. Não existe viricida. Por isso que, por exemplo, o que está acontecendo agora com o SARS-CoV-2 ou o Covid-19 ou o coronavírus é muito perigoso, porque o vírus não tem um viricida. Por que a gente vacina para vírus? Porque é muito mais fácil prevenir do que matar ele depois que ele já está no seu corpo, entenderam? Por que o sabonete é tão efetivo contra o vírus? Porque o vírus, ele é basicamente ele tem um DNA lá dentro, o vírus tem DNA, e ele está envolto por uma camada lipoproteica. É gordura com proteína. Ele está envolto por essa camada. É uma camada de proteína. Por que chama coronavírus? Porque tem várias proteínas em volta que faz tipo uma coroinha. Corona. Corona é coroa em latim.
Então é uma gordura com várias proteínas presinhas assim, e essas proteínas são o que grudam na sua célula. São proteínas de ligação, são proteínas de absorção, são proteínas que grudam na sua célula. Quando você lava a mão, tá engordurada a sua mão, você vai lá e lava com sabonete, a gordura não sai. Agora o vírus que tem uma cápsula de gordura, você lavou a mão, o sabonete quebra essa cápsula de gordura do vírus. Ele mata o vírus. O vírus não é ser vivo, começa por aí. Mas ele desativa o vírus, porque ele quebrou a camada protetora dele, acabou com a envoltura dele, desmontou o vírus, ele não tem mais como te atingir. O álcool, acima de 70%, gente, álcool tem que ser acima de 70%, faz a mesma coisa, ele atua da mesma forma, ele desfaz essa camada do vírus, porém é melhor lavar a mão do que usar álcool, tá? É melhor lavar a mão. O sabão é extremamente eficiente para desativar o vírus. Só um comentário, como ventosas. Exatamente, Arlete. Essas proteínas que tem todo vírus tem uma proteína, são como ventosas, isso mesmo. São ventosas que grudam das nossas células. Exatamente. A Josiane falou, o sabão destrói a camada de gordura do vírus, deixando ele frágil. Não só deixa ele frágil, mata mesmo. Acabou o vírus, desmontou ele inteiro. Acabou ele. Ele já era. Ele tá realmente morto. Vou lendo nos comentários aqui de vocês, vão comentando se vocês têm alguma dúvida. Ficou claro, gente, essa explicação também? Sobre por que o inseticida, o bactericida, a não ser que seja fungicida, nada vai tirar o efeito do Fertiriza. Vamos ver. O Forte Defende é o mais completo que mata a cochonilha? Não. A base do Forte Defende é óleo de ninho. Ele é só um repelente, né? É, mas ele pode eliminar. Pode eliminar também? Depende da infestação. No nosso site tem o Mata Cochonilhas de fato e tem o kit de Mata Cochonilha. A Carolina Aguilar falou assim: li uma vez que planta com pouco nutriente desenvolve as pragas. Nutrição e adubação são super importantes para manter... Por que eu não tô conseguindo ler o resto? Ah, tá. Para manter a planta longe desses bichinhos. Então, a nutrição e adubação da planta é mais ou menos como o nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, ele fica muito bom, ele fica muito ativado, ele está muito eficiente quando a gente está saudável. Quando a gente está se alimentando bem, quando a gente está fazendo exercício, quando a gente está hidratado, quando a gente está saudável na cabeça, porque isso faz muita diferença. Estresse acaba com o seu sistema imunológico. Cuidem muito da cabeça de vocês, tá? Para vocês não ficarem doentes. Estresse acaba com o sistema imunológico. A plantinha, assim, significa que quando você está com o sistema imunológico muito bom, que o vírus, a bactéria, a praga não vai chegar em você, ela vai chegar em você, ela vai entrar em você. Só que o seu sistema imunológico vai estar muito forte e ela vai acabar na hora com essa praga. A planta é a mesma coisa. Quando ela está muito bem nutrida, ela está com uma ótima hidratação, ela está bombando, ela está muito bem alimentada, ela está muito bem adubada, ela está num lugar com bastante sol, com sol suficiente para ela está perfeita. Chegou a praga, ela vai matar a praga, ela vai dar conta da praga, ela vai conseguir se livrar da praga. Quando a planta não está com a adubação correta, não está com rega correta, é o que a gente estava falando, é saúde. A planta pode estar viva, ela está funcionando, ela está existindo? Tá. Mas ela está saudável? Não. E a primeira praga que chegar nessa planta vai... Porque a planta não tem saúde para lidar com essa praga. Entenderam? Vai chegar, a praga chega independente se a planta está saudável ou não. Mas a diferença é se a planta está saudável o suficiente para matar ou para ser morta por essa praga. Que bom, gente. Obrigada. Eu fico muito feliz que vocês estão gostando, de verdade. Vamos ver aqui mais comentários. Vamos ver aqui embaixo. Que posso usar para trips. Aí é mais específico, não é? É. O trips é chato, né? O trips, pelo que eu sei, ele é chato pra caramba. Aqui a gente usa evidência na planta. Aqui a gente usa evidência. É evidência. Inseticida é evidência. A gente não vende porque não tem licença. Né? É. Tem que ser...
Porque ele é tipo um agrotóxico, né? Tem que ter uma licença governamental para poder fazer comercialização dele. Tem que ter uma regulamentação, ele é forte. Bom, gente, já estamos ao vivo faz 1h e 15 minutos. Eu não canso de falar, apesar de eu ficar rouca. Que bom que vocês gostaram. Eu vejo todos os comentários de vocês. Fico muito feliz que ficou claro, que a gente conseguiu aprender juntos hoje, que foi uma live divertida. Eu aprendo muito com vocês, eu aprendo muito estudando para essas lives. É muito gostoso poder conversar em um momento que a gente fica tão solitário nas nossas casas, que a gente fica muito sozinho. E nós temos que ter muita gratidão pela internet para a gente poder estar compartilhando, conversando assim, dessa forma. Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, a minha publicação do Face está lá. Podem comentar lá se vocês ficarem com algumas dúvidas a respeito desses temas. É só pesquisarem lives da Maju que vai aparecer essa publicação. Eu fiz lá no grupo, está no grupo, não está aqui na página. Comentem lá o que vocês ficarem com dúvida, se você não conseguiu comentar aqui na live ou se você viu a live depois. Todas as minhas lives, a partir de agora, né, dessas lives que eu tô fazendo agora nessa quarentena, eu estou colocando as fontes de todas as minhas pesquisas. Tudo que eu falei está escrito nessas fontes que estão na legenda dessa live. Se você subir um pouquinho, tá escrito todos os lugares que eu pesquisei. Se você quiser verificar, se eu não tô mentindo, se você quiser verificar, gente, sempre verifiquem. Sempre verifiquem. Verifiquem o que eu falo. Eu quero que vocês saibam pesquisar as coisas por vocês mesmos, que vocês saibam discernir o que é verdade e o que é mentira. As fontes, se vocês quiserem verificar, estão todas ali em cima na legenda. Certo? E é isso, né? Acho que eu falei tudo. Então, as dúvidas comentem lá na publicação. As fontes estão todas aqui. Amanhã, que horas vai ser a live, mami? 3 horas. 3 horas é muito cedo. Gente, vocês preferem às 3 ou às 5? Pode ser às 5, então. Eu acho mais legal às 5. Tá. Juliana. Pode ser às 5, gente? Pode. Então tá bom. Então, gente, essa foi a live de hoje. A gente falou sobre se pode plantar, se a raiz faz fotossíntese no vaso transparente e se o inseticida tira o efeito do fertiliza. A gente descobriu que esses dois são mitos. Amanhã tem mais. A gente vai falar sobre a argila expandida, se ela absorve o adubo ou se ela libera gás, e se as cascas de ovos liberam cálcio. Sobre isso que a gente vai falar amanhã, certo? Na verdade, eu acho que eu vou juntar os dois temas do ovo e eu vou falar sobre a argila expandida e sobre aranhas e sapos fazendo mal para a planta. Eu acho que fica um tema mais legal, fica mais coeso, né? Então, muito obrigada pela audiência de vocês. Fiquei muito feliz com mais uma live hoje, a gente juntos aprendendo, conversando, passando um tempo juntos em um momento que é muito solitário para nós. Muito obrigada pela audiência de vocês, muito obrigada por todos os comentários. Eu não consigo responder a todos, mas eu li a maior parte. E fico muito feliz com a nossa interação, fico muito feliz que vocês estão gostando das lives, das aulas. Fico muito feliz mesmo com todo esse aprendizado que nós fazemos juntos. Quer dar tchau, mamãe? Hoje não, depois eu apareço. Você vai fazer live hoje? A Regi vai entrar com live daqui a pouco, vai ficar ligadinha. Live da Regi também e... Você tem live hoje ou não? Eu provavelmente, eu fiz no meu perfil de manhã. Ah, então teve live da mamãe hoje. Quem quiser ir lá ver, tá salva. Tá no perfil. Tá no perfil aqui do Face, né? É. No Face. Então, um beijo pra todos, um bom fim de tarde, boa noite, bom almoço, dependendo, né? Senão tá muito tarde pro almoço. Bom, um beijo pra todos, muito obrigada pela audiência de vocês. Tchau!